Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves e este é o programa de estudo bíblico à distância da Igreja Batista da Orla Oceânica. É um prazer muito grande estar com você e poder estudar a Bíblia, que é uma das atividades da espiritualidade que mais importa para nosso crescimento, para nossa formação, para o aprofundamento da nossa experiência de Deus. Quanto mais conhecemos a Bíblia, mais nos aproximamos de Deus. E quanto mais nos aproximamos de Deus, mais perto estamos do seu ideal, quando ele nos criou, quando ele nos fez, quando ele nos deu sua graça, suas promessas, enfim, mais nos tornamos pessoas melhores, que é esse o objetivo de todo o trabalho que a gente faz, seja através do estudo da palavra, seja através da pregação, seja através do aconselhamento, enfim, qualquer atividade pastoral que a gente venha desenvolver, o objetivo sempre é esse, da gente criar entre nós aqui, entre eu e vocês, um ambiente agradável para a gente poder servir ao Senhor e poder crescer espiritualmente em direção a nos tornarmos pessoas abençoadoras, misericordiosas, compassivas, amáveis, bondosas, como Deus gostaria que nós fôssemos. Foi para isso que ele nos fez, foi para isso que ele nos criou. Bom, gente, nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Como você pode ver, é uma jornada bastante extensa. E nós já estamos hoje na nossa 14ª aula. E ainda estamos no capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos. Eu convido você a fazer esse estudo comigo durante esse tempo, pegar a sua Bíblia, baixar a apostila que está disponibilizada, ela está totalmente preparada para que você possa acompanhar a nossa aula de hoje e também você aí reservar esse tempo. Um tempo seu, um tempo que seja para você, para a família. Há pessoas que se reúnem com a família em torno da TV, transmitem esse vídeo através da TV. Isso para nós é um motivo de muita alegria, muita satisfação. Me sinto realizado em saber isso. Nosso objetivo não é número, não é visualizações. Nosso objetivo é alcançar pessoas que queiram fazer um estudo da palavra de Deus proveitoso para a sua vida. Não é um momento como é a maior parte dos vídeos que são feitos nas redes sociais. Não é para entretenimento, é para aprendizagem. Por isso que nós chamamos o nosso programa de estudo bíblico à distância. Aqui é a nossa escola bíblica dominical. É a escola bíblica dominical de nossa igreja. Então você vai estar aqui como se você estivesse na sua classe de escola bíblica dominical, só que no seu tempo, no seu horário, como você se sente bem fazendo. Eu acho que isso tem ajudado muitas pessoas, tem pessoas que têm levado muito a sério. Eu acho muito interessante porque nós não fazemos uma propaganda extensiva, nem investimos em promoção desse programa. As pessoas que assistem é porque sabem que tem alguma qualidade naquilo que nós oferecemos. E eu me preparei para isso a vida inteira, para oferecer estudo bíblico para as pessoas no nível que elas compreendam, que elas aceitem, que elas possam assimilar de maneira fácil para aplicar em suas vidas pessoais. Espero que você aproveite bem, que a gente tenha um tempo agradável, que você fique com a gente até o final. Aproveite para curtir essa transmissão, aproveite para compartilhar em suas redes sociais e aproveite também para seguir o nosso canal, para aumentar o número de seguidores do nosso canal, porque isso também é importante, que ajuda a criar essa rede, aumentar um pouco mais essa rede de pessoas que querem estudar a Bíblia de maneira profunda, de maneira prática, de maneira humana, para que possam crescer espiritualmente. Você vai encontrar muitos vídeos na internet sobre
o estudo do livro de Atos dos Apóstolos. Mas eu tenho certeza que nenhum deles terá a mesma condição, a mesma qualidade, a mesma profundidade, a mesma preocupação com a vida espiritual, com a prática pastoral que nós temos realizado aqui. Nós não estamos preocupados em reproduzir um pensamento fundamentalista e que leve aí a uma espiritualidade sobrenatural. Não é isso. Eu não quero isso, gente. Eu não quero isso para você. Eu não quero isso para mim. Eu quero que você seja um servo do Senhor, uma serva do Senhor, consciente daquilo que Deus pode fazer através da sua vida, de maneira racional, de maneira intelectual, de maneira digna, que leve você a uma espiritualidade sincera, tudo isso que faz parte do humano, mas que também envolva a sua emoção, envolva a sua experiência com o transcendente, com o sagrado, que tudo isso é importante para o nosso crescimento pessoal. Há aqueles crentes que acham que a experiência de espiritualidade é só racional. E há aqueles crentes que acham que a experiência de espiritualidade é só sobrenatural. Não, meu irmão, a gente precisa de tudo. Vamos aproximar isso e a gente vai estudar a Bíblia aqui junto, tá bom? Siga as nossas redes sociais, curta essa transmissão, compartilhe em suas redes sociais e fique até o final. Você quiser, baixe a apostila agora. Ela está em nosso blog, tem uma página de estudos só para isso. É uma plataforma inteira de estudos bíblicos que estão disponibilizados ali, material, videoaulas, e entre eles está a apostila dos estudos dos Atos dos Apóstolos. Eu vou colocar aqui a nossa apresentação de hoje e você nos acompanhe aí na aula até o fim. Muito bem, está aqui a nossa apresentação, estudos dos Atos dos Apóstolos, o povo do caminho. Bom, é assim que a igreja era conhecida naquela época. Na verdade, nós estamos falando de história da igreja, história da fundação do movimento cristão no mundo, como tudo começou, como foram lá os primeiros padres apostólicos, os primeiríssimos, aqueles que eram seguidores de Jesus, junto com as testemunhas oculares e mais os primeiros convertidos do cristianismo, seja no judaísmo, seja no mundo gentil. E isso tem sido uma aventura muito boa. Você que nos acompanha já sabe que tudo isso tem sido uma bênção para todos nós. Bom, no nosso estudo, nós já estamos na nossa 14ª aula. Nós vamos falar hoje sobre o encorajamento, como que o Espírito encoraja as pessoas a seguirem em frente como seguidores de Jesus. Não é fácil. Você vai ver que tem obstáculos, todo mundo enfrenta lutas, tem desafios, mas também tem bênçãos e vitórias. E é disso que a gente vai falar hoje. Desafios e vitórias, bênçãos, mas também de conflitos, de lutas, que é essa a beleza do reino de Deus. A beleza do reino de Deus é que, em meio às provas, a gente segue caminhando. Como dizia o antigo hino evangélico, segue caminhando, segue caminhando. Nas lutas e nas provas, a igreja segue caminhando. Eu separei um versículo aqui, nós estamos estudando o capítulo 16, e um dos versículos que mais chama a atenção nesse capítulo é essa palavra de Paulo ao carcereiro da cidade de Filipos. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Essa palavra era uma palavra de consolo, de encorajamento para alguém que queria dar cabo em sua vida. Ele queria se matar, ele estava prestes a ceifar a sua vida com a sua espada. Mas Paulo e Silas, que estavam presos ali naquele cárcere onde ele era um guardador,
um segurança do cárcere, eles então gritam: não faça isso. Você é muito importante para Deus, sua vida vale muito. Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Essa palavra é para você também, meu irmão, minha irmã. Você que acha que a vida não vale a pena, de que não tem mais oportunidade para você, que se esgotaram todas as chances que você tinha de uma vida melhor, de uma vida digna. Você que acha que não tem mais chance para você, pode acreditar. Entregue sua vida a Jesus por inteiro. A gente, como evangélico, acha que entregar a vida para Jesus é levantar a mão num culto, entregando sua vida. Não, meu irmão. A gente entrega a nossa vida para Jesus todos os dias. Isso é um exercício contínuo. Porque os apelos em nossa volta, que são feitos para a gente se desviar, se afastar, esvaziar um pouco, esfriar a fé, são muito grandes. Então, o que você precisa fazer, meu irmão, é se apegar com Jesus, entregar sua vida para Jesus todos os dias, permitir que o Senhor seja o Senhor da sua vida, e isso vai fazer diferença na sua casa, à sua volta. Essa relação que o apóstolo Paulo dá entre crer e ser salvo todos os da sua casa. A sua família, as pessoas que você ama, as pessoas que serão beneficiadas por essa decisão que você toma todos os dias. Bom, o nosso estudo de hoje está baseado em Atos 16, versos de 1 a 40, que é o capítulo todo do livro de Atos, todo o capítulo 16. Como eu disse para vocês, o nosso objetivo é falar de encorajamento, porque é isso que Deus faz. O trabalho de Deus é encorajar pessoas, a fim de que essas pessoas, encorajadas por Ele, possam encorajar outras a seguir em frente. É um efeito cascata, não é? Deus encoraja a gente para que a gente possa se tornar encorajador de outros. Deus abençoa a gente para que a gente possa abençoar outros. Deus cuida da gente para que a gente possa cuidar de outros. E é sempre assim, viu, meu irmão? Uma vez eu perguntei na igreja, para que você quer um salário melhor? Para que você quer uma casa melhor? Um carro melhor? Para gastar só com você? Isso é muito pouco para Deus. Deus quer abençoar o mundo com a sua vida. Ele quer te dar condições de que você seja uma bênção para outros, para os da sua casa, principalmente, a começar com os da sua casa. Você já tinha pensado nisso? Você já conseguiu aí imaginar como seria a sua vida abençoadora se você tivesse mais saúde, se você tivesse mais tempo, se você tivesse mais força? Já pensou? Como é que Deus pode abençoar você? Como Deus pode usar a sua vida para abençoar outros? É isso que Deus quer fazer com a gente. Deus quer nos encorajar para que a gente possa encorajar outros. E aí, esse capítulo vai começar a narrar a segunda viagem missionária de Paulo. Então, é a narrativa da segunda viagem missionária, que foi marcada por essa série de enfrentamentos que poderiam até trazer desânimo para eles. Meu Deus, como é que a gente luta, como é que é difícil. Poderia causar medo, porque eles foram ameaçados, tiveram a vida ameaçada. Em várias cidades que eles passaram, corriam o risco de serem apedrejados. Se eles não tivessem uma consciência de missão como eles tinham, e foi o Espírito Santo que colocou isso na mente e no coração deles, eles certamente teriam desistido já de muito, mas eles continuaram.
apesar das lutas, das provas, dos conflitos que eles enfrentavam, das dúvidas que eles tinham, eles seguiram em frente, porque sabia que quem estava guiando era o Espírito Santo. Não era uma obra humana simplesmente, era uma obra do Espírito. E Paulo, ele sabia que tinha problemas, desde quando ele voltou de Jerusalém, ali naquela assembleia que foi realizada pela igreja, ele sabia que tinha conflitos, que os judeus e os judaizantes estavam mancomunados para poder criar obstáculos para a pregação do evangelho. E Paulo começou a ter cuidado com isso, a prestar atenção nesses movimentos opositores ao trabalho da igreja. E em um desses movimentos, ele prepara um jovem muito importante para a igreja, que foi o jovem Timóteo. Quando ele passou pela cidade de Listra, conheceu a família de Timóteo, a mãe e o pai de Timóteo, conheceu aos dois, né? Aliás, na carta a Timóteo, ele fala também da avó, né? Que era todos tementes a Deus. A gente não sabe do pai, porque aqui diz que o pai era grego, mas a gente fala dessa mãe e dessa avó que eram exemplos na vida de Timóteo. E para que ele pudesse ir tranquilamente, sem nenhum obstáculo, ele teve que passar pela circuncisão, aquilo que a Assembleia disse que não era necessário. Para a igreja, não, mas para o testemunho nas cidades para onde eles iriam, ele teria que ser tratado como um judeu também. E isso não afetava a vida dele. Então, ele foi circuncidado. O apóstolo Paulo o circuncidou. Você vê isso no verso 3. Para que não houvesse nenhum motivo de perseguição a partir deles. Não, eu estou correto. Eu estou fazendo a minha parte, estou seguindo o script direitinho, seguindo as normas. Eu estou colocando em prática todas as regras necessárias e estou fazendo a minha parte. Então, não é isso que vai criar obstáculo para minha pregação do Evangelho. Eu faço o que é certo para que eu tenha liberdade de falar aquilo que eu creio. Eles estavam conscientes de que não seria fácil. As circunstâncias da obra missionária estaria trazendo bastante obstáculos, bastante desafios. E eles estavam dispostos a realizar o trabalho com a perspectiva de manter essa unidade da Igreja de Cristo como uma igreja responsável, ética, uma igreja que cumpre a missão de Deus para a bênção de toda a sociedade. Diz lá no verso 4, do capítulo 16: nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para que fossem obedecidas. Então eles diziam: olha, nós estamos colocando em prática tudo direitinho, até indo além aqui, porque não precisava circuncidar o Timóteo, que já era um jovem. Então nós estamos aqui para abençoar. E queremos fazer isso em sintonia com a igreja de um modo geral, tanto de Jerusalém quanto de Antioquia. E vamos em frente para fazer a obra de Deus. Apesar de todo esse cuidado, não havia como evitar que a igreja crescesse. A igreja estava crescendo exponencialmente. Apesar de toda essa preocupação de não vai dar certo, eu tenho que ter cuidado, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, a igreja seguia. E as igrejas, diz a palavra de Deus, eram fortalecidas. Verso 5: assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Um aprendizado para a igreja de hoje. A igreja precisa aprender a crescer em unidade, não cada um em seu feudo, em seu gueto, criando os seus próprios
núcleos, e às vezes numa cidade pequena, pastores que não se falam, igrejas que não comungam, igrejas que não partilham dos mesmos valores. São coisas para a gente pensar aí como é que o evangelho está prosperando na nossa cidade, no nosso país. Que evangelho é esse que nós estamos seguindo, desagregado, desunido, como se fôssemos inimigos uns dos outros? Paulo queria que a igreja caminhasse, se fosse fortalecida, mas que houvesse unidade, para que houvesse sintonia entre as igrejas, entre os irmãos, entre os comportamentos. A maneira como essa história é narrada muda de foco. Lucas, o escritor desse livro, ele vinha falando até o capítulo 15 e o comecinho do capítulo 16, o primeiro versículo, você ainda vê a primeira pessoa, aliás, a terceira pessoa do singular, né? Ou do plural. É sempre eles faziam, ele foi, ele fez, ele. Agora não. Agora ele começa a falar na primeira pessoa do plural. Nós. Nós fizemos, nós saímos, nós fomos. E tudo indica que o narrador dessa história, a partir desse ponto, passa a ser um integrante do grupo de missionários que seguiam adiante. Então, o grupo que começou com Paulo e Silas tinha também o auxílio de Lucas como se fosse um correspondente de viagem, um secretário, alguém que ia registrar os acontecimentos, talvez até para enviar para a igreja de Antioquia os relatos, para estimular as pessoas a seguirem adiante, contar com a oração, com a unidade dos irmãos, com aquilo que eles estavam fazendo. Um outro fato importante é que, pela primeira vez, a mensagem do Evangelho deixa a região da Ásia e começa a penetrar no território europeu, que seria correspondente ao leste europeu. Hoje nós conhecemos como a região das Balcãs. E faz parte dessa parte que aqui eu coloquei como sudeste, mas a gente entende hoje geopoliticamente que é o leste europeu, aquela parte ali da Croácia, a parte onde está a Macedônia, né? Aqueles países que hoje fazem parte da península helênica, da península macedônica, esse que é atravessando já o estreito de Bósforo, que ali eles já começam por dentro da Turquia, já entrando para o continente europeu. Por enquanto, eles estavam na Ásia Menor, que seria correspondente à Turquia de hoje. E aí, então, eles fazem incursões por dentro do leste europeu. Vamos ver esse roteiro, como é que foi? Olha que coisa interessante. Paulo e Silas saíram de Antioquia, que é na Ásia Menor, atravessaram a Síria e a Cilícia, visitando as igrejas. Eles passaram por Derbe e Listra, onde encontraram o jovem Timóteo, que foi acrescido ao grupo de missionários. Seguiram para o interior da Ásia Menor até chegar a Troade, uma cidade portuária a noroeste da Ásia Menor, onde se situava a grande cidade de Troia e que tinha saída para o mar Egeu. Então é ali que eles estavam se encontrando. Eles fizeram uma volta e foram até o limite mais ao norte da Turquia para que pudessem atravessar o mar e ir para as cidades que estavam ali, como Tessalônica e outras, né? Então havia no coração desses irmãos uma consciência de que eles estavam fazendo aquele movimento não porque eles tinham uma estratégia, um plano de viagem traçado. Eles seguiam esse roteiro orientados pelo Espírito Santo. Era o Espírito Santo quem
orientava os rumos que eles deveriam tomar. Você vê isso no verso 16. A decisão de seguir em direção à Macedônia, essa região que fica na Península Macedônica, inclusive, foi tomada a partir de uma visão que Paulo teve. E ele ainda estava em Troade, quando chegou nessa cidade portuária. Ele ali pede direção a Deus, ele tem uma visão e ele então entende que deveria atravessar para poder chegar à região da Macedônia. Verso 9 diz assim: durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Então é essa visão que faz com que ele avance até o continente europeu. Então nós estamos vendo aqui como que começou o primeiro passo para a evangelização da Europa. Então, quando eles chegam à Macedônia, novas igrejas foram estabelecidas. Ali estavam províncias romanas e começa então a surgir novas igrejas. Começa em Filipos e avançam para Tessalônica, Atenas e Corinto. Grandes cidades romanas, cidades europeias, cidades que estão dentro do continente europeu. É a porta de entrada para a Europa de quem vem do Oriente. Estamos falando aí de uma viagem aí por estradas, né? Então você tem 4 cidades importantíssimas, grandes centros urbanos, grandes centros culturais, filosóficos, científicos, onde começa então a pregação do evangelho. Comerciais, né? Porque tinha muito comércio nessas cidades. Em Filipos, a equipe missionária pode experimentar como que Deus cuida. É uma experiência fantástica que eles têm nessa primeira cidade, quando eles atravessam para a Península Macedônica. Como que Deus está à frente realmente, como que Deus está protegendo a eles, como que Deus cuida para que eles possam passar pelas adversidades através de um consolo que vem do Espírito Santo como guia, tanto conduzindo como impedindo seguir por determinados caminhos. Vejam só como Lucas escreve essa experiência. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Olha que experiência, né? E aquelas coisas de falar já na primeira pessoa do plural, né? Eu estava junto. O narrador, ele era participante da história. Ele era parte integrante dessa história. É o narrador, é o ator, o personagem narrador que está contando aí como que foi isso. Eles atenderam ao chamado divino e puderam vivenciar grandes coisas no exercício do ministério e de missões. Desafios, claro, nós temos desafios muito grandes, mas quando a gente entende que é Deus que nos dirige, que é Deus que nos conduz, nós entendemos também que é ali parte dessa vivência, da gente se sentir um instrumento nas mãos de Deus. Por isso, essa frase ela ganha um sentido muito grande para nós. Quando Deus age, as portas se abrem, o inferno se abala e vidas são transformadas. Bom, meu irmão, minha irmã, essa frase não é minha. Eu escutei há muitos anos atrás, quando estava me preparando, algum pregador que me deu palestras, que me ensinou sobre o Evangelho. Alguém disse isso no passado, eu guardei no meu coração. Eu não sei quem, então não me dê crédito por isso. Pode colocar aqui. É uma frase de um anônimo
que eu estou aqui reproduzindo. E essa é uma verdade. Esse é um fato. E que só quem coloca a sua vida à disposição do Senhor, quem se entrega ao trabalho missionário, consegue entender isso. Quando Deus age, as portas se abrem, o inferno se abala e vidas são transformadas. É essa sequência, é desse jeito que Deus faz a obra. E aqueles que se dispõem a seguir adiante, a seguir em frente, experimentam isso em suas vidas. Começou a acontecer na cidade de Filipos. Eles enfrentaram dificuldades, mas também foram abençoados. A equipe missionária, que agora já deveria ser formada por no mínimo 4 pessoas. Tinha Paulo, tinha Silas, tinha Lucas e tinha Timóteo. Provavelmente, já essa era a equipe missionária que estava seguindo. Permaneceram ali alguns dias, talvez algumas semanas, para testemunhar da graça de Deus e formar a igreja de Filipos, que se tornou uma igreja importante naquela região, tanto que mereceu uma carta do apóstolo Paulo, a carta aos Filipenses. 3 conversões extraordinárias causaram um impacto grande na vida da cidade e que contribuíram para o crescimento da igreja. Esses eram sinais de que o Senhor é quem encoraja e é o Senhor quem fortalece a vida de todas as pessoas que são alcançadas. Quem são essas 3 pessoas? Sinais desse encorajamento. Nós vamos tentar entender essa dinâmica do encorajamento a partir dessa ação de Deus na vida dessas pessoas na cidade de Filipos. Preste atenção nisso. Você vai entender como que essas conversões, como que essas experiências foram profundamente importantes para a caminhada, para o avanço da obra missionária. De tal maneira que Filipos se torna, assim, esse ponto de startar um novo processo missionário. É a partir de Filipos que a obra vai encontrar força para ir mais adiante dentro do território europeu. A primeira lição que a gente tem é que o Senhor abre o coração de quem tem o temor de Deus naquele lugar. Pode entender isso, meu irmão, minha irmã. O temor de Deus não é um privilégio de cristãos. O temor de Deus ele está na vida de muitas pessoas. E até pessoas que a gente chama de ateu, ou pessoas incrédulas, ou como os judeus chamavam de gentios. Pessoas que não seguem a nossa religião, pessoas que não fazem parte da nossa cultura. O temor de Deus está presente na vida de muitas pessoas, de muitas culturas. E a mensagem do Evangelho alcança essas pessoas. O Espírito Santo, ele direciona a mensagem até o coração dessas pessoas que já são sensíveis à mensagem do Evangelho, que já são receptivas, porque já têm o temor de Deus em seu coração. E é importante a gente entender isso. Embora uma pessoa não seja da minha religião, mas ela tem o temor de Deus. E a mensagem do Evangelho pode alcançar aquele coração. Ele não é do meu segmento, ele não é da minha cultura, ele não é do mesmo modo de entender a graça como eu entendo. Mas eu tenho certeza que o Espírito de Deus é quem faz a obra e ele vai ser alcançado. Isso aconteceu através da conversão extraordinária de uma mulher que era comerciante, a vendedora de púrpura Lídia. Então, a primeira das conversões extraordinárias foi de uma mulher judia que era vendedora de púrpura, um tecido com uma tintura de alto valor, que fazia parte de um grupo de oração de mulheres que se reunia na margem de um rio. Entendeu isso, meu irmão? Elas estavam orando, eram judias. E elas estavam sensíveis à voz do Espírito de Deus. Elas estavam querendo algum sinal para a vida delas. Até que vem o apóstolo Paulo, se achega ao grupo de oração
daquelas mulheres e ali começa uma experiência extraordinária de conhecimento da graça de Deus. Lídia era temente a Deus. Pessoas que desenvolvem a fé no Senhor, mesmo em outras expressões de crença, se tornam valiosos instrumentos para o reino de Deus. E ela foi batizada junto com todos da sua casa. E mais, ela ainda acolheu os missionários em sua casa. Ela desenvolveu o dom da hospitalidade, pedindo que os apóstolos, que os missionários permitissem que ela servisse a obra de Deus de alguma forma, mesmo sendo uma nova convertida, mesmo sendo alguém que encontrou a graça. A palavra dela é extraordinária. Deus abre portas para que o evangelho avance no mundo. Ele prepara corações para recepcionar sua mensagem. O que cabe a gente fazer é pregar o evangelho. Lança a semente. Vai cair em vários lugares e vai encontrar esses corações receptivos que existem, estão aí pelo mundo, esperando que sejam tocados pelo Espírito de Deus, pelo chamado divino. Atos 16:14 diz assim: o Senhor abriu seu coração para atender à mensagem de Paulo. Deus que fez a obra. Não foi Paulo, embora ele fosse o pregador. Não foi nenhum missionário ali, embora eles estivessem ali para isso. Mas quem fez a obra foi o Espírito do Senhor. Foi o Senhor que abriu o coração para que ela entendessem a mensagem e passasse a servir ao Senhor. A segunda conversão foi também ligada a essa experiência de cuidado de Deus, o Espírito orientando. Há obstáculos? Sim. E essa conversão foi para dizer que o Senhor liberta a gente, os missionários, todos aqueles que trabalham no reino de Deus, dos empecilhos para a realização de sua obra. Havia uma jovem que era escrava, não tem o nome dessa menina, dessa jovem, ela era uma adivinhadora. Ela tinha, muita gente dizia que era espírito de adivinhação, mas não é, gente. Ela é uma adivinhadora, uma prognosticadora, ela fazia palpites, né? Ela dava opiniões, algumas acertavam, outras não. A região da Europa era toda dominada por uma religião de mistério, por essa coisa do mistério em torno dessas adivinhações, dos prognósticos futuros. Como hoje, né? Você vê muitas pessoas acreditando em práticas de adivinhações, de orientações, de aconselhamento, de adivinhações mesmo sobre o que vai ser do meu futuro, com quem eu vou me casar, como é que vai ser, será que eu vou prosperar? Essas preocupações que nós temos hoje também havia naquela época e haviam também as pessoas que exploravam essa carência da sociedade, das pessoas, né? E essa era uma escrava, que o trabalho dela era fazer isso para um dono. Tinha um dono dela. Aliás, um não, tinham vários donos, né? Ela era uma adivinhadora e seu trabalho era explorado pelos seus donos. Essa jovem escrava começou a incomodar o trabalho dos missionários, dizendo que eles eram servos de Deus, que vieram pregar a mensagem da salvação. Ela ia gritando: esses são servos do Altíssimo, que não sei o quê. Falava uma grande verdade, não é mesmo? Eles eram mesmo isso, eles vieram para isso. Mas isso atrapalhava. Isso atrapalhava. E impedia que Paulo e Silas pregassem. Era verdade o que ela dizia, mas isso se tornou um obstáculo para a pregação, pois ela seguia os missionários dizendo isso em voz alta.
Paulo começava a pregar e ela do outro lado começava a dizer: esses são os servos de Deus, esses é que vieram para pregar a salvação, e não sei o que, não sei o que. Gente, isso atrapalha pra caramba, né? Não ajuda em nada, porque cria um eco desnecessário, uma confusão, um ambiente bem estranho. O apóstolo Paulo faz? No bom estilo paulino, ele repreende o espírito de adivinhação daquela mulher. Ele entendeu que aquela mulher era usada por Satanás. Ele repreende a mulher e ela então é liberta daquele comportamento, daquela opressão que estava sobre ela. Ela abre o seu coração para Jesus porque ela entende que aquela mensagem é para também salvar a ela. Foi para gente como ela que eles vieram, para que ela fosse libertada daquela opressão. Bom, isso não foi fácil, porque o que aconteceu? Se ela era uma escrava, ela dava renda, ela gerava receita para os seus donos. Eles se enriqueciam com o trabalho dela. E é importante a gente entender isso quebra uma cadeia de opressão e de exploração. Essa cadeia de exploração que ela estava submetida, então causa um desconforto na sociedade. E a gente precisa entender isso, que é quando Deus age, não há opressão que resista, não há maldade que prevaleça. O Senhor tem o poder de libertar a gente de toda forma de opressão, e eu acrescentaria aqui, de exploração. As formas injustas de exploração das pessoas. Aquela escrava agora poderia ser livre por sua vontade. Bom, ela enfrentaria problemas, certamente, mas ela pertenceria a uma família espiritual, a alguém que poderia tratá-la como pessoa, dar a ela uma dignidade de vida através da presença do Espírito de Deus na vida dela. E é interessante que Lucas diz que no mesmo instante o Espírito a deixou. Ela se sentiu assim empoderada naquele momento. E isso causou um grande desconforto, porque os exploradores daquela mulher não gostaram do que tinha acontecido. Uma terceira conversão aponta para outra possibilidade da ação de Deus, que é a renovação das forças, da esperança de quem atende ao convite amoroso da mensagem do Evangelho. Aqueles donos da escrava mandaram prender Paulo e Silas, levaram para a prisão. Ah, foi uma coisa boa? Claro que não. Foi bom para escrava. Mas para Paulo e Silas, eles tiveram que sofrer as consequências, né? Eles foram presos. E lá na prisão, né, no cárcere de Filipos, acontece um fenômeno extraordinário. Vamos ver como é que foi? Paulo e Silas foram presos por causa da acusação dos donos daquela jovem escrava anônima, que ficaram indignados porque haviam perdido sua fonte de renda. Então eles foram presos e enquanto Paulo e Silas estavam na prisão, eles oravam e cantavam e abençoavam com isso os soldados e os outros presos, estavam ali tranquilos. Eles está no verso 25, você pode dar uma olhada lá na sua Bíblia. Então eles louvavam a Deus, eles cantavam e abençoavam com isso a vida das outras pessoas. Parece que eles estavam presos, mas eles não sofriam por causa disso. Talvez até tivessem sido açoitados, humilhados, mas eles não sofriam por causa disso, eles não reclamavam disso. Eles louvavam a Deus, eles cantavam hinos de louvor a Deus, e isso mexia com o coração tanto dos soldados quanto dos prisioneiros. Lá por volta da meia-noite,
acontece um forte terremoto que abalou as estruturas da prisão. Tudo veio abaixo. As portas do cárcere se abriram, assim como as correntes que os prendiam se soltaram. Poderiam fugir, estavam livres para isso, de uma forma que eles não tinham nem o que dizer. Se eles fugissem, estava tudo certo. Aconteceu um acidente sobrenatural e eles naturalmente queriam poupar a vida deles. Mas o que é que acontece? O carcereiro fica desesperado, porque ele sabia que ia pagar por aquelas fugas com a própria vida. Ele sabia que ali acabou para ele. Ele não teria mais condições de poder, inclusive, continuar trabalhando. Seria uma tragédia para a família dele. Aquilo iria acabar com a sua... Eu acredito até que o carcereiro já tivesse outros conflitos junto com ele, para ele não ver as possibilidades. Ele talvez estivesse vivendo um grande conflito interior, um grande conflito existencial, e aquele fenômeno abalou todas as suas expectativas, sua esperança, todos os seus sentimentos, e ele teve vontade de dar cabo da sua vida. Ele sabia que ali era o seu fim. Mas Paulo o impediu aos gritos. Isso é importante, gente. Paulo desesperar, não faça isso, a gente está aqui, está todo mundo aqui. O carcereiro, então, aproveita para fazer essa pergunta que vem do seu conflito interior. A sua angústia é colocada para fora nesse momento. O que ele precisava fazer para ser salvo? E aí, Paulo diz: creia no Senhor Jesus. A solução para as nossas angústias existenciais passa pela fé em Jesus Cristo. E isso vai abençoar você e a sua família. O carcereiro, então, e todos da sua casa foram batizados. Ele cuidou das feridas dos missionários e ofereceu-lhes uma refeição, acolhendo-os em sua casa. Aquilo que era um problema tornou-se uma bênção. Anota aí, quando Deus age, a esperança se renova. E isso estava na frase, na palavra dita por Paulo ao carcereiro: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Essa palavra é para o carcereiro, mas é para você também, é para mim também, todos os dias da nossa vida. Creia no Senhor Jesus e vocês serão salvos. Por fim, há uma outra lição maravilhosa que a gente precisa aprender com essas 3 conversões. Essa lição de que Deus sempre dá força e coragem para que nós possamos enfrentar os grandes desafios da vida e da obra de Deus. Ele sempre nos dá força e coragem. O trabalho de Deus é esse. O que o Espírito Santo faz na nossa vida, em primeiro lugar, é nos dar força e coragem. Quando você enfrenta a dor, quando você enfrenta situações adversas, a primeira bênção que Deus dá na sua vida, na nossa vida, é nos dar força e coragem. Aqueles missionários estavam certos de que Deus não os desampararia. Não importava o que viesse a acontecer. Eles não precisavam ter passado por tudo aquilo, mas escolheram cumprir a missão de Deus. Paulo e Silas, inclusive, eram cidadãos romanos que deveriam ter um tratamento mais honroso ao serem presos, mas não usaram em nenhum momento desse direito. E aí o magistrado manda, sai de fininho, você, opa, não, aqui não, meu amigo. Você vai me trata de qualquer maneira, me humilha e agora me manda sair? Não, eu quero reparação disso. Eles dizem isso, né? Aqueles, então, que foram humilhados anteriormente, agora
passaram a ser tratados com respeito dentro da cidade. O que fizeram? Os magistrados tiveram que vir falar com ele. Foram os magistrados mesmo, os mesmos que mandaram prender. Não foi nenhum soldado, nenhum oficial de justiça, foi o próprio juiz que foi lá pedir desculpas e dizer, olha, desculpa aí, foi mal, erramos, mas vai embora. Aprende essa lição, meu irmão, minha irmã. Quando Deus envia, Ele mesmo cuida com amor dos seus servos. Sempre disse isso para os meus seminaristas. O Deus que envia é o Deus que sustenta, é o Deus que cuida. Ele sempre cuidará de nós. Sempre cuidará de todos aqueles que se consagram a uma vida de serviço no seu reino. Verso 39, para a gente lembrar bem. Os magistrados vieram para se desculpar diante deles e conduzindo-os para fora da prisão. Tudo bem que pediu para sair da cidade, mas é sinal que chegou a um limite ali, mas eles foram tratados com a dignidade que mereciam. Para a gente encerrar nossa aula de hoje, vamos aplicar essa lição na nossa vida? Deus encoraja seus servos para fazerem sua obra. É para isso que Deus te encoraja. Uma vez uma irmã me perguntou o porquê que ela deveria buscar mais saúde, mais bênção para a vida dela. Aí disse, é porque Deus quer usar a sua vida. É por isso. É por isso que Deus te dá saúde. É por isso que Deus abençoa a sua vida, para que você possa cuidar da obra dele. É por gente como a temente Lídia, é por gente como a jovem escrava sem nome, é por gente como o carcereiro de Filipe, sem esperança, que Deus nos encoraja a seguir adiante. Tem gente precisando de você. E você precisa colocar a sua vida à disposição do reino de Deus. Quando o Senhor envia, Ele guia, sustenta e fortalece aqueles que atendem ao seu chamado. Essa é uma das experiências mais extraordinárias que podemos fazer. Olha que palavra interessante encontramos ali. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. Fomos libertos de maneira extraordinária, mas estamos aqui para dizer para vocês que vale a pena a gente colocar a nossa vida a serviço do reino de Deus. Amém? Vamos orar? Acho que está na hora da gente orar pedindo a Deus que Ele nos use, né? Temos essa experiência. Eu quero ter essa experiência todos os dias. E quero que você tenha essa experiência também aí na sua casa, no seu trabalho, na sua vida pessoal. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esta lição de hoje. Muito obrigado, Deus, pelas tuas formas de nos encorajar, de nos fortalecer. E pedimos, ó Deus, que o Senhor nos use como seus instrumentos para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. É um prazer a gente poder estar aqui sempre. Logo mais à noite, a nossa igreja não terá uma reunião presencial, ela será online. Então, a transmissão da mensagem será feita às 18h30 em nosso canal, no canal da igreja e no meu canal pessoal como pastor, canal Irênio Chaves e canal Orla Oceânica. Sintonize nesses canais nesse horário, chama a família para estar reunida, porque nós vamos começar uma série de mensagens sobre a família. Vamos falar sobre o reino de Deus e os seus valores dentro da nossa casa. O reino em família, valores que abençoam, que nos preparam para a vida em comum. Vai ser uma experiência muito boa. Nos acompanhe, siga-nos, ouça as mensagens, acompanhe, assista as mensagens que são transmitidas de nossa igreja.
Deus o abençoe, Deus abençoe. Um domingo de paz na presença do Senhor.